Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Cinema. Eu sou a Aline Gomes Alvim, formada em Ciências Sociais e mestranda em Comunicação pela UFJF. E eu sou a Maria Clara Magalhães Cabral, jornalista e mestranda em comunicação também pela UFJF. Hoje, o Papo de Cinema, que faz parte do projeto A Experiência da Ida ao Cinema, Subjetividade, Memória e Comunicação, do Grupo de Pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, o CONCIME, da Faculdade de Comunicação da UFJF, recebe o documentarista Marcos Pimentel, que vai conversar com a gente sobre a sua trajetória e seus trabalhos. Marcos Pimentel é juiz forano, formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é documentarista formado pela Escuela Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Banos, na Cuba, e especializado em cinema documentário pela Filmakademie Baden-Württemberg, na Alemanha. É diretor e roteirista de documentários e que ganharam 104 prêmios por festivais nacionais e internacionais e foram exibidos em mais de 700 festivais em todas as partes do mundo. Desde 2009, é professor do Departamento de Documentários do curso regular da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Banos. Seu filme mais recente é O Silêncio das Ostras, que aborda a história de uma menina que nasceu e cresceu em uma vila de operários de uma mina, que acaba sendo atingida pelo rompimento de uma barragem de minérios. Marcos, muito obrigada pela sua presença. E eu queria começar a conversar, esse nosso papo aqui, justamente pela sua última produção. Então, O Silêncio das Ostras. A ideia, ele já nasceu, assim, para abordar esse tema, que é o rompimento da barragem, assim, já nasceu essa ideia no formato de ficção ou, um primeiro momento, assim, essa ideia seria um documentário? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos assistindo também. É um prazer enorme fazer parte sempre de qualquer projeto relacionado à Facom, na UFJF, esse lugar que tem um carinho tão grande, que faz parte das minhas memórias, da minha formação profissional, daí principalmente da minha formação pessoal, enquanto indivíduo. Bom, vamos lá então conversar um pouquinho sobre O Silêncio das Ostras. É um filme de 2024, que estava em cartaz na sala de cinema até no final de 2025 e que até hoje está passando muitas exibições de distribuição de impacto, e principalmente nas áreas de atingidos por barragens de minério em Minas Gerais. Nas próximas 3 semanas, a gente tem 6 exibições programadas e todas elas tem sido bastante interessante ter contato com as pessoas que sofrem essas questões constantemente e como que o filme reverbera nelas e nas lutas delas, né? Silêncio das Ostras nasce, num primeiro momento, como um documentário que eu enquanto mineiro, sempre achei fundamental refletir sobre a mineração, que é uma atividade econômica bastante importante no nosso estado, e existencialmente é algo que nos atravessa, mas eu queria fazer, e tentei fazer durante um bom tempo, um documentário filmado desde dentro, tentando mostrar alguns processos que acontecem dentro das empresas mineradoras e das vilas de operários que se formam no início das minas, né? Mas nenhuma empresa mineradora me deixou entrar com câmera para mostrar o que acontece lá dentro, né? A relação das empresas mineradoras com o setor audiovisual é muito truculenta sempre, é marcado por vários embates e por muitos abusos, onde eles sempre fecham o espaço aéreo, eles não deixam nem que a gente, enquanto morador, veja. Quando você passa nas estradas, é muito comum ter sempre um muro metálico contendo, né, a visão da cava sendo feita, né, para que
para evitar críticas, porque estão corroendo montanhas ali, né? E aí, da mesma forma que eles fazem isso, reforçam segurança muito nos lugares, prendem pessoas sem ter direito disso, fazer isso, é sempre um horror, porque a forma como eles agem, com quem se aproxima para tentar filmar. Então, oficialmente permitido, então é muito mais difícil, né? Além de escutar muitos nãos, vão te colocar na fila para tu não poder falar que tá negando o pedido, né? Você fica ali anos tentando. E então chegou um momento que eu falei assim, olha, diante dessa impossibilidade de fazer um documentário, eu vou para a ficção, eu vou construir a minha própria mineradora e vou contar as histórias, ou parte das histórias que eu escutei desse universo, ou que eu tive contato desse universo, né? Então é um filme que eu teve um processo de gestação muito grande, eu fiquei muito tempo desejando contar essa história, achando que devia, e investindo tempo, energia, recursos nisso, até conseguir entender que o melhor caminho era pela via da ficção, do cinema de ficção, sabe? Eu já tinha algum contato, eu sou documentarista de ofício, de vida, de alma, mas diante dessa impossibilidade eu resolvi ir para a ficção, já tinha realizado alguns trabalhos, alguns curtas, já tinha feito um média para televisão, que é o que chama Dia de Reis, que é o especial de fim de ano da Globo Minas de 2018, com uma coprodução com a Globo Filmes, e senti que era o momento de encarar um primeiro longa de ficção e meter as caras e preparei toda a estrutura necessária para isso, para construir uma mina, uma empresa mineradora, uma vila de operários dessa empresa que trabalhasse nessa mina para contar a história dessa menina que nasce aí e que só conhece o mundo pelo que tem na vila e pelo que tem na cava ali, né, naquele grande buraco da mineradora, de mineração que vai instigando essa menina ao longo da vida. Bom, e ele é um filme que retrata muito uma particularidade mineira, né, assim, e esse filme, como a gente queria saber como que foi a recepção dele em outros países, e, assim, que podem não entender um pouco dessa tradição da mineração, né, que tem aqui em Minas Gerais. Olha, foi fantástica, o filme rodou muito fora do país, tem uma série de prêmios super interessantes, eu acho que o mais surpreendente deles foi a gente teve no Molodist, em Kiev, na Ucrânia, que é um festival super tradicional europeu, muito importante, e lá a gente ganhou melhor filme pela escolha do público, pela escolha do júri popular, né? E a sessão já foi marcada por uma comoção muito grande no momento que eu tive lá, a Ucrânia estava numa situação terrível do conflito com a Rússia, eles estão em guerra até hoje, né? No momento que eu tive lá, que foi novembro de 2024, já tinham 2 anos de guerra, mas os conflitos ainda estavam valendo, o espaço aéreo seguia fechado, você só entrava por terra, toda uma operação louca para conseguir chegar em segurança lá. E foram 3 sessões lotadas, com muita gente vindo conversar depois da sessão, e ainda tem, a Ucrânia hoje em dia é um país super capitalista, que tem muitos recursos, muito dinheiro, então as salas são super modernas, a qualidade de projeção de imagem, de som incrível, mas que mantém uma estrutura soviética, vamos dizer assim, porque no momento em que era uma República Soviética no passado, então tinha aqueles cinemas de ruas gigantescos ainda, e do tempo da União Soviética, e foi uma coisa impressionante. Então, cinemas gigantes, com muita gente, muito público, mesmo com alerta de bombardeio, com bombardeios acontecendo no dia que eu estava lá, obviamente não na zona, né, mas toque de recolher, aplicativos indicando os bombardeios, oficial do Exército chegando, dizendo que tinha que cancelar uma sessão, uma loucura.
eles levando a gente para o metrô, que era a zona mais segura, uma confusão danada, mas uma recessividade enorme uma identificação muito grande do público com os filmes. E no momento que a gente ganha esse prêmio, uma TV local vai fazer entrevista comigo e falou assim, por que você acha que aconteceu isso? Eu falei assim, olha, eu acho que nesse momento vocês têm a real noção do que é perder paisagens e pessoas. É um filme, por mais que seja um filme super mineiro, eu estou falando de coisas universais, e que alguns lugares têm uma capacidade grande de se conectar. Né? No Silêncio das Ostras, a gente mostra o tempo todo como que a mineração ela corrói, ao mesmo tempo, a paisagem e a vida das pessoas que vivem naquele entorno ali. Né? E quando cava, e quando chega um momento, como uma atividade extrativista, termina, esgota-se a possibilidade de minerar naquela área, vai cavar em outro lugar. Só que o buraco está feito, tanto na paisagem quanto na vida dessas pessoas. É um filme que a gente mostra muito abuso de poder, machismo, racismo, misoginia, as lutas de classe que acontecem dentro dessas minas e desses campos de mineração. Né? É uma situação bastante complexa que faz com que a atividade mineradora seja um tema muito espinhoso sempre para a gente tratar em Minas Gerais, e que acho que, nesse caso especificamente da Ucrânia, bateu diretamente. Ainda tem uma questão de ser um país também exportador de minério, que também tem uma série de relações com isso, né? E eu acho que a identificação foi imediata. Mas isso não aconteceu só lá, né? O filme teve prêmios em festivais em Nova York, em Los Angeles, teve uma sessão na Suíça incrível, na Índia teve um festival lá em Goa, foi impressionante, era enorme, muita gente estando presente, muita gente tocada com a mensagem presente no filme, o que só mostra que a gente, quando faz algo que toca uma mensagem muito sincera diante de um universo bem particular, a gente consegue dialogar com os públicos mais diversificados possíveis, independente de onde estejam esses públicos. Bom, e você é mineiro e viu as notícias dos rompimentos das duas barragens, né? Em Mariana, 2015, em Brumadinho, 2019. Como que foi para você produzir um filme que, mesmo ele sendo uma ficção, ele vai retratar uma situação real, né, do seu estado ali, do seu povo? Olha, a gente incorporou isso ao longo do filme. O desejo de fazer o filme é anterior aos rompimentos das barragens aqui, né? E para mim era muito importante começar o filme muito antes. O Silêncio das Ostras ele é filmado em 3 tempos, tem um pedaço dele nos anos 80, um outro pedaço nos anos 90 e uma parte mais atual, posterior aos rompimentos. No filme a gente usa muito material de arquivo dos rompimentos de Mariana e Bento Rodrigues e de Brumadinho, né? E a gente até mistura os dois como sendo um único rompimento ali, e porque é um filme muito real, é um filme que fala o tempo todo, ele tem todos os pés na realidade, apesar de ser uma história de ficção ali. A Kailane, que é a protagonista, é construída com um pouco das muitas Kailanes que eu encontrei ao longo da vida, nas minhas andanças pelo estado. Eu, pelo fato de ser documentarista, eu viajo muito, estou o tempo todo filmando e me deslocando para, dependendo do tema, dos lugares, das situações que eu resolvo registrar. Então, é um filme muito real, muita coisa que eu ouvi falar, ou as pessoas me relatavam isso durante a pesquisa, ou durante outros filmes que estavam produzindo pelo Estado, e também muito pessoal, muitas histórias que eu vi da minha mãe, muitas minhas relações com os cachorros que tive ao longo da vida, né? O filme, a presença dos cachorros é muito forte, isso tem a ver com
meu histórico de vida também. Então, eu fui dando um jeito de colocar, inserir tudo nessa narrativa que estava sendo construída ali, e que é muito dura, é muito pesada. Tá? E agora a gente tem visto nas sessões, desde quando o filme estreou, a gente está fazendo, além das sessões por sala de cinema, que o filme foi maravilhosamente bem, conseguimos números incríveis de ficar em cartaz muito mais tempo do que um filme nacional consegue ficar, né, que só em Belo Horizonte a gente ficou 6 semanas, um mês e meio, que é super difícil algo assim. O filme entrou em cartaz cinema comercial em Juiz de Fora, no shopping, lá, uma coisa que dificílima, eu já tinha conseguido, eu que estou nesse universo de cinema há muitos anos, e é o meu 7º longa-metragem, eu tinha conseguido já colocar o Sopro, que é um filme que eu fiz em 2013, ele entrou em cartaz no Palace, no circuito comercial, ficou uma semana só, mas era o Palace, que era um cinema de rua, que naquele momento tinha um acordo com a prefeitura pagava uma parte do aluguel a troco de umas sessões para os professores e tal, então era um cinema de caráter cultural. Agora, o Silêncio das Ostras a gente conseguiu botar no shopping, cinema comercial, no shopping Jardim Norte, lá. É claro que foi só uma semana, mas é uma loucura ver, passava, isso era no mês de férias, aí a gente via as matérias, antes aqueles cartazes lá que ficam passando, os filmes que estão em cartaz, aí tinha lá Stitch, Vingadores, Homem-Aranha, não sei, Aquaman, não sei o que mais e tal, e o Silêncio das Ostras, e a Kailane ali no cartaz do filme, perdida no meio daquilo tudo. Mas então é possível perceber como é que a gente conseguiu dialogar com públicos diferentes. Na época que esse filme entrou em cartaz lá, foi uma luta, e aí o gerente de cinema falou assim, a gente nem acreditava que o diretor era de Juiz de Fora. Né? Então, claro, vamos trazer, vamos fazer o debate, vamos fazer aqui, porque a gente, né, quando viu o filme, a gente falou assim, vamos passar, porque tem a ver com a nossa realidade do Estado e tal, não sei o quê, e de repente o cara descobriu que eu era de fora. Eu falei assim, a gente está tentando há muito tempo entrar e não consegue, como outros filmes, nem responde e-mail, sabe? Claro que não sou nem eu que faço, são as empresas distribuidoras com as quais trabalho, né? Mas é tudo muito complicado, mas eu acho que existe um diálogo possível. E a gente, além dessas sessões, aconteceram muitas sessões nas áreas de atingidos por rompimento de barragens, e as pessoas têm uma relação de pertencimento com o filme maravilhosa, chamam de nosso filme, é a nossa história. Né? Tem uma mulher que foi muito especial numa exibição lá em Ouro Preto, que ela virou e falou assim, eu acho incrível você não mostrar só o que acontece depois do rompimento, porque a mídia tradicional vira e vende como se a gente tivesse uma vida maravilhosa, idílica, a gente morasse num paraíso, e de repente rompeu a barragem e a gente ficou na merda. Não, não é isso. A gente sempre esteve na merda. A gente que mora perto de área de mineração, a gente sempre esteve na merda, a relação é horrível, tudo que acontece ali é um horror, mas ninguém fala disso, porque gera emprego e renda, né? E elege um monte de políticos com o financiamento de campanha, né? Então, tem um monte de gente legislando a favor dos interesses das empresas mineradoras. E aí, essa mulher virou e falou assim, não, que bom que você mostrou isso, o filme mostra isso. Eu sempre falo, por isso que o filme não é sobre o rompimento, sabe? O filme é sobre como a mineração corrói a vida das pessoas ao mesmo tempo que vai corroendo as paisagens do Estado. E a sua formação profissional, ela vai perpassar por 3 países, assim, principalmente, né? Que é o Brasil, a Cuba e a Alemanha. E aí, por conta disso, você viveu diferentes perspectivas, né? Em diferentes culturas, diferentes estudos, né? Dentro da comunicação. E a gente queria saber como que essa variedade, né, de instituições e de países contribuiu para a sua formação e também se existe muito dessas culturas dentro da sua filmografia. Olha, sim, eu acho que eu sou produto de tudo que eu vivi, tudo que eu respirei, tudo que eu comi, tudo que me atravessou ao longo da minha caminhada,
né? Eu acho que tem uma outra coisa que foi muito importante, é o fato de... Eu sou psicólogo também, eu já sabia que eu não queria exercer no momento de escolha da profissão, aquele momento foi super traumático para mim, eu achava que eu queria fazer publicidade e propaganda, hoje em dia eu detesto isso, mas eu achava que era o que eu queria, naquele momento em Juiz de Fora não tinha, aí eu comecei a fazer direito e psicologia, eu larguei o direito com 2 meses, aí eu continuei a psicologia e tentei comunicação, na época tinha na Facom a possibilidade de você optar pelo curso de... Você entrava no primeiro momento, era comunicação geral, depois, no final do primeiro ano, você podia escolher se você queria fazer jornalismo, você fazia produção em rádio e TV, que foi o que eu fiz. Tipo, 98% das pessoas iam para jornalismo, e só eu e mais alguns outros doidos ficamos no rádio e TV, mas foi fantástico aquele momento ali. Agora eu insisti mesmo já sabendo que eu não queria exercer a profissão de psicólogo, eu fiz questão de continuar estudando, me formei, me graduei em psicologia, na época chamava SES, Centro de Ensino Superior de Fora, hoje em dia é Uniacademia. E para mim foi fantástico fazer, porque eu acho que do muito que eu estudei ao longo da vida, o que mais diferença fez no tipo de filme que eu faço hoje em dia foi o fato de ter estudado psicologia. Acho que a psicologia me ajuda a construir personagens, a ter uma escuta fina ao tratar com pessoas, ao gerir pessoas, que é uma das coisas que a gente mais acaba fazendo quando você está num cargo de direção, né? E eu acho que então foi algo muito, muito importante para mim. E depois o fato de ter ido para Cuba, estudar, fazer SCTV lá, foi incrível e me abriu um universo, porque é uma escola internacional, tá localizada em solo cubano, mas é uma escola internacional, não é uma escola cubana. Então, com isso, os professores vinham do mundo todo, os alunos vinham do mundo todo, e a escola tem um sistema de aulas por módulos, que não é igual a universidade no Brasil, que você tem 7, 8 disciplinas por semestre, e cada disciplina tem um pouquinho, lá você só tem uma disciplina por vez, tudo é por módulo, então nenhum professor precisa deixar de filmar ou abandonar seu país para dar aula lá, né? Então, com isso, levam-se pessoas de todos os lugares, né? E para mim foi incrível, porque é abrir cabeça, ter contato com cinematografias de tudo quanto é lugar, e me criou uma rede de relacionamentos pessoais e profissionais impressionante. Eu, há muitos anos, circulo nesse universo, agora em agosto, quando eu vou fazer 26 anos de Cuba já, eu dou aula lá desde 2019, vou entre 3 e 4 vezes por ano, sou titular do departamento de documentários, dou aula na maestria documental, dou aula nos talleres internacionais, ajudei a desenhar a primeira residência de desenvolvimento de projetos, lá junto com o laboratório que está iniciando no segundo semestre agora, e me abriu uma série de possibilidades pela América Latina, né? Eu trabalho muito como consultor de projetos pela América Latina, eu dou aula em outra escola de cinema na República Dominicana, eu participo todos os anos como consultor de um laboratório de desenvolvimento de projetos na Guatemala, eu estou negociando nesse momento entrar no outro evento de desenvolvimento que acontece no Panamá, eu já percorri todos os países e já filmei bastante coisa. Atualmente eu desenvolvo 2 coproduções com Colômbia, já desenvolvi coproduções internacionais com a República Dominicana, com Porto Rico. Então, para mim, foi fundamental, porque me abriu um universo de vida, de trabalho, que é muito importante para mim. Sabe? Hoje em dia, eu não consigo me conceber sem ter passado por isso. Sabe? Então, tudo que eu vivi lá e continuei vivendo pelo fato de ter virado professor da escola alguns anos depois de ter me formado lá, eu acho que solidificaram algumas redes e me abriu um universo de oportunidades incríveis. E na Alemanha também foi muito importante ver outras possibilidades, outros mercados,
né, a possibilidade de financiamento, e foi muito doido que foi lá que eu entendi que eu podia continuar no Brasil contando as histórias daqui e exibindo essas histórias de lá, financiando essas histórias fora, com recursos de fora, né? E filmando. Eu já filmei em diferentes países. Eu tenho um filme que chama Os Ossos da Saudade, que está feito Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? Eu circulo muito pelos países de língua portuguesa também. Então, eu acho que a minha formação me ajudou muito a entender como é que eu podia me relacionar com o mundo e como é que eu podia utilizar o cinema para dizer para as pessoas as coisas que eu quero dizer. Bom, e dentro da sua filmografia, você teve exibições fora do Brasil e dentro do Brasil. Você até citou Ucrânia e Índia como exemplo. Você percebe, assim, que teve alguma produção sua que teve uma recepção completamente diferente quando foi exibida no Brasil ou no exterior? Tem um filme chamado Tábua, que é de 2010, que era um hit internacional. Aqui passou muito pouco, mas naquele momento ali fala sobre os contrastes da vida da vida urbana, e naquele momento eu acho que tinha uma curiosidade muito grande por essas cidades infladas que a gente tem aqui na América Latina. Então acho que foi um filme que viajou muito por conta disso. E de vez em quando acontecem essas coisas, de o filme circular mais dentro, mais fora do que dentro, ou outros funcionam mais aqui, menos fora, né? Eu tenho um filme de 2023 chamado Amanhã. Por mais que ele tenha passado fora também, a carreira dele é muito forte no Brasil, é muito concentrada aqui, fala dos 20 anos dos encontros, os últimos 20 anos da sociedade brasileira, muitos encontros e desencontros, as nossas cidades desiguais. E isso fora acabou reverberando bem menos do que eu imaginei que fosse, mas no Brasil muito mais. Agora, por outro lado, tem outros filmes que circulam a mesma coisa, tipo Sanã, que é um filme de 2013, Sopro também, que é desse mesmo momento, que eram dois filmes que circularam muito dentro e fora do país. Eu acho que varia muito. Eu tenho a felicidade de ter uma cinematografia bastante extensa e então, com isso, eu acho que dá para você ter diferentes experiências também, né? De algumas coisas que funcionam mais aqui, outras coisas funcionam mais fora, outras coisas funcionam por igual dentro e fora. Eu acho que cada filme tem um caminho e eu acho muito bom a gente nunca conseguir entender previamente esse caminho, por mais que exista muito trabalho de desenho de audiência e você saber onde você quer chegar, você tem uma estratégia de festivais bem determinado, você tem uma estratégia mercadológica de distribuição também, é fundamental você ter isso para ver o que você quer chegar, mas eu acho muito bom a vida sempre surpreender a gente, porque muitas vezes o filme encontra caminhos que não estavam previstos, e eu acho lindo quando isso acontece. E aí também a gente queria saber se tem alguma escola de comunicação, algum autor ou diretor que te influencia, né? Influencia o seu trabalho, assim, de forma mais precisa. Olha, eu acho que tem um monte de coisas, um monte de gente, né? Cada filme que você vai fazer, você bebe de referências diferentes, você vai buscar ali coisas que vão servir para aquele trabalho específico que você está. Eu acho muito bom, por mais que a pessoa tenha um estilo já definido e tal, eu acho muito bom você jogar fora as referências que te norteiam ou que te guiam e buscar referências específicas para aquilo que você está fazendo naquele momento. Claro que eu vou ter referências que são muito fortes para mim, como o Eduardo Coutinho, né, por assim dizer, que é alguém que bateu muito forte desde sempre, é alguém que influenciou muito a minha vontade de ser documentarista, né? O período em que o Coutinho voltou a filmar de forma mais regular, a partir de Santo Forte, 97, 98, ali ele começa a fazer quase que um filme por ano, ou um filme a cada 2 anos, e para mim era muito incrível
ver a forma como ele construía os filmes, o interesse que ele tinha pelo ser humano, e bater e falar assim, eu acho que eu posso fazer algo assim, eu acho que eu posso, não, obviamente não estou longe de comparar o meu trabalho com o dele, não se trata disso, mas eu acho que era o tipo de situação com a que ele se propõe de estar com essas pessoas, e de escutar essas pessoas, e de construir filmes de pequena dimensão com essas pessoas, me mostraram que era possível, sabe, que ali eu podia me realizar de alguma forma. Então, acho que foi muito importante. Eu gosto muito de uma série de realizadores das ex-repúblicas soviéticas, ali, de países como Cazaquistão, Albânia. Eu acho que tem muita gente ali fazendo, que fez filmes que me interessam e que me influenciam de alguma forma, mas eu acho que eu estou sempre aberto, sabe, para que cada filme, para que cada referência, todas as referências sejam válidas. Eu procuro ver tudo que é possível, sem nenhum tipo de preconceito, e guardar tudo aqui dentro para ir acessando quando for necessário. A minha relação com a América Latina também estreita meus laços com vários realizadores latino-americanos, sejam gente que já não filma mais ou já nem existe mais e que deixou clássicos e obras muito importantes, mas também com autores contemporâneos com os quais eu tenho um diálogo muito grande, e a gente se encontra em festivais, a gente se encontra em eventos de diferente natureza, e eu acho que é muito bom estar me nutrindo sempre de tantas coisas diferentes. Bom, e dentro da sua filmografia, tem alguma produção, assim, se fosse possível, né? Não refazer completamente, mas modificar alguma coisa, alterar alguma coisa, você alteraria? E, sim, por que faria essa alteração? Ou por que não faria alteração? Não faria alteração nenhuma, de jeito nenhum. Eu acho que cada filme responde pela pessoa que você é naquele momento ali, por coisas que você estava vivendo e queria dizer naquele momento. Eu procuro colocar nos filmes que eu faço tudo que eu quero dizer para o mundo. É a minha forma de me expressar, é a minha forma de me relacionar com o mundo. Então, tudo que eu quero dizer para as pessoas, eu coloco nos filmes que eu faço. E a gente vai mudando ao longo da vida, né? Vamos nos tornando outras pessoas, né? Aquele papo de você entrar 2 vezes no rio, você já não está mais no mesmo lugar, porque a água é corrente ali, né? Então, eu acho que eu nunca passou pela minha cabeça isso de refilmar alguma coisa ou de voltar a dizer de outra forma. Eu posso até criar um outro projeto que dialogue, mas que vai ser completamente diferente com aquele que foi ali, sabe? Eu acho que eu mudo muito, todos nós mudamos muito, o mundo muda muito, né? Obviamente tem coisas que você consegue enxergar e falar assim, olha, esse filme só foi possível naquele momento, porque hoje em dia não funcionaria por isso e por isso, sabe? Mas nunca passaria pela minha cabeça tentar refilmar, ou um desejo de refilmar, não, sabe? Eu acho que a gente tem que estar conectado com o que você quer dizer agora, com as possibilidades que você tem no momento, e eu acho que o próximo filme sempre é um dos combustíveis que me move, sabe? Eu acho que é para frente que a gente caminha, e é lindo tudo que eu vivi. Eu sou fruto disso. Esses são vários pedaços, tem vários pedaços meus em todos esses filmes que eu já fiz, e eu estou querendo descobrir e conhecer novos pedaços nos próximos que pretendo fazer. E tem alguma produção sua que mais te marcou e te impactou? Tem vários, né? Vários. Tem filmes que me tocam profundamente e que são muito antigos. Por exemplo, Nada com Ninguém é um filme de 2003. Já são 23 anos e eu me emociono com esse filme até hoje. O Maior Espetáculo da Terra é de 21 anos atrás. Então, também me toca profundamente. Sopro. Independente do tamanho do filme, tem filmes menores, tem filmes maiores, de maior dimensão, de menor dimensão, ou de maior orçamento, de menor orçamento,
né? Pele é um filme que me toca profundamente, me faz pensar muito no país que a gente vive e tudo que aconteceu na política nacional nos últimos tempos. Amanhã é um filme que me atravessa muito, porque fala de... Eu acreditei durante 20 anos em acompanhar 3 personagens aí, então mexe muito comigo ver as transformações dessas pessoas ao longo de 20 anos. Né? Eu acabei de filmar Liga da Laje, que é meu segundo longa de ficção, terminei de filmar na segunda-feira, faz 2 dias, minha vida estava um caos por conta disso, e é um filme que é muito comprometido com várias coisas que eu acredito nesse momento. O Silêncio das Ostras, que é um filme bem recente, meu último longa, tem muita coisa pessoal ali, tem muita... É um filme muito autorreferencial aos filmes que já tinha feito também. Então, é como se eu juntasse vários personagens de diferentes filmes ali. Fé e Fúria, que é um filme que fala muito do Brasil contemporâneo, da política nacional, de vários conflitos que a gente experimenta na sociedade brasileira. Então, assim, eu não conseguiria citar um, sabe? Eu acho que acaba sendo igual isso de pai que não tem preferência por um filho especificamente, por mais que eu tinha um tio que infelizmente já faleceu, que ele declarava muito que ele tinha 3 filhos, e ele deixava muito claro, esse é o meu preferido, os outros não. Eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Acho que todos os filmes são reflexo de mim, da minha alma, dos meus pensamentos, e cada um me levou a descobrir coisas, lugares, pessoas, temas, universos. Então, tenho um carinho muito grande por todos eles. Bom, e os seus mais de 100 prêmios, né, em festivais nacionais, internacionais, eles comprovam a qualidade da sua produção. Mas como que foi sair do interior de Minas Gerais, de Juiz de Fora, e ganhar o mundo com essas produções? Olha, para mim o fundamental foi sair carregando Juiz de Fora comigo, sabe? Eu tenho um orgulho danado de dizer para todo mundo que eu torço pelo Tupi, de explicar para as pessoas que o Tupi é um time pequenininho, que a maior parte das pessoas nem sabe que existe, e que eu amo dizer que foi campeão da Série D, que é a última, em 2011, sabe? E que sintetiza muito do amor que eu tenho por Juiz de Fora. Meus pais moram em Juiz de Fora ainda. Eu, por conta de questões de saúde familiar, eu tenho passado muito tempo com eles, ou me esforçado para passar o maior tempo possível, mas eu acho que Juiz de Fora para mim é fundamental, sempre foi fundamental. As coisas que vivi e vivo na cidade, nas minhas grandes temporadas por Juiz de Fora depois que eu saí, eu acho que sempre foram muito fortes, muito significativas. E para mim, eu acho que sempre foi um desafio muito grande, porque assim, eu não sou de uma família que tinha histórico de produção cinematográfica, com audiovisual, ninguém tinha, eu não tenho nenhum pai, mãe, tio, tia, primo que tenha feito nada disso, ou que pudesse me mostrar caminhos, ou que eu tenha descoberto por conta disso, ou que pudesse ter me apresentado o universo. Nunca foi, nunca tive. Também não sou de uma família que tinha grana e que pudesse bancar meus desejos sem limite das coisas, não era. Então, tudo que eu tive que fazer foi muito consciente de identificar, ou tentar entender, sem pertencer a esse universo, tentar entender, sem ter ninguém que me ajudasse, tentar entender como é que funcionava, tentar entender que existe cinemas diferentes dentro do universo do cinema, né, formas de produção diferentes, né, que o cinema é um mundo, mas que eu tinha que identificar entre as várias possibilidades qual era o tipo de filme específico que eu queria fazer, quais eram os melhores lugares para me proporcionar uma formação para esse tipo de filme, que tivesse do tamanho das minhas pernas, do tamanho dos meus pulmões, do tamanho das minhas asas e do meu bolso, naquele momento que eu estava me formando, né?
e tentar entender como é que o que seria e tal. Eu lembro uma coisa que meu pai me perguntou uma vez, eu lembro quando eles tiveram muita resistência, tá? Também não foi uma família que me ajudou, e não os culpo, porque não entendia nada, e pai e mãe sempre querem o melhor para os filhos, né? E fica sempre ali. Mas eu acho que assim, foram várias formas de me formatar, várias tentativas de me formatar para que eu tivesse uma vida que eles conseguiam entender, né? Então eu tive que pular os dois pés no peito, derrubar muita porta, para forçar minhas vontades, forçar a minha sobrevivência ali. E eu lembro um dia que meu pai virou para mim e falou assim: mas, meu filho, dá para viver disso? E eu falei assim: não sei, eu vou tentar, sabe? E estou tentando, até hoje deu, está tranquilo, sabe? Não tem nada a reclamar. Pago todas as minhas contas com os meus filmes, trabalho em todas as coisas que eu faço. Desde que conquistei minha independência, e tem sido assim, sabe? Eu acho que tá rolando e eu vou. Mas é uma área muito instável, extremamente instável. Então, eu acho que sempre foi com muita dor e muito sofrimento e também muito tiro no escuro, sem saber exatamente o que era, né? Mas eu acho que o fundamental era acreditar que era possível, né? E que eu tinha que entender como fazer, né? Agora eu filmei, estou filmando, estou realizando, já está em processo de montagem, um trabalho sobre um compositor de música erudita e maestro, compositor, que é jusforano, Edmundo Villani Cortes, que é um velhinho de 90 e poucos anos, que é incrível, que é um grande nome da música clássica brasileira, e o cara mora em São Paulo, e é fantástico, através de acompanhar a trajetória dele, voltar a ter contato com Juiz de Fora que não existem mais, parte da cidade que não existem mais, e que eu tenho que ter contato com material de arquivo. Como foi ótimo, como eu fiz um filme sobre Ministrinho, né, o sambista jusforano e tal, que também me marcou profundamente, porque era maravilhoso voltar a ter contato, é quase como ter uma desculpa para mergulhar em Juiz de Fora novamente, a mergulhar no material de arquivo da cidade, ou produzido na cidade, né? Então, por isso que eu digo que é muito bom sair e carregar Juiz de Fora junto. Também é complicado, porque é também muito complicado não me reconhecer mais na cidade, sabe? Isso para mim é uma crise contínua, de ficar muito tempo fora de Juiz de Fora e voltar e cada vez reconhecer menos as pessoas, os lugares, sentir que acendeu uma luz aqui num lugar que não tinha nada antes, você vai ver, abriu uma drogaria, abriu um posto de gasolina, abriu sei lá o quê, então num lugar que não tinha uma luz ali, né? Vai mudando tudo, né? De pisar na rua e não encontrar mais as pessoas, né? A minha Juiz de Fora de hoje é muito restrita a um contexto familiar, ainda tenho grandes amigos na cidade, mas infelizmente não sobra tempo nem para encontrar esses amigos, são poucas oportunidades. O resto é passar tempo com os meus pais, né, ter mais tempo com eles, com os meus sobrinhos, com minha irmã, né, com alguns tios, né, esse momento de Natal, de passar Natal junto, né. Eu fiz um filme sobre minha avó alguns anos atrás, onde eu refletia muito isso, sobre ser dessa região, o que tem a ver, o que tem de diferente, o que nos identifica, nos marca, nós que somos desse cantinho de Minas, aí, desse lugar tão especial, mas que também é muito difícil, chega uma hora que você já não se reconhece mais, né? É muito doido, tem que... Ainda mais eu que vivi muitos anos viajando por conta de questões familiares e de saúde da minha família. Evito, em alguns momentos, viver, mas viajar há décadas sempre foi parte da minha existência também. Então, o documentário me levou a percorrer diferentes partes do mundo, aí, tratando de encontrar as histórias, exibir as histórias, conversar sobre as histórias produzidas, pesquisar novas histórias, né?
mas sempre levando Juiz de Fora, minhas raízes, minha família, o tupi, torresmo, mupinga, linguiça, tudo isso. Os tiragostos, amo os bares juiz-foranos. Infelizmente, essa coisa quase não existe mais, mas é sempre, vão estar sempre guardados aqui dentro, num local muito especial. Eu acho que quando a gente está em vários lugares, a gente acaba pertencendo a tudo, né? Assim, então também tem uma parte sua aqui, tem uma parte sua em outros lugares. Mas para terminar, a nossa última pergunta, né? Assim, a gente gostaria que você desse 3 indicações de produções, pode ser ficcional ou não, mas que mais te encantaram, assim, ou chamaram sua atenção recentemente. Olha, recentemente, que encrenca. Bom, eu vou fugir de uma coisa mais cômoda, eu acho que acho que é uma excelente coisa, é rever qualquer obra do Eduardo Coutinho. Eu acho que é a melhor coisa, acho que Cabra Marcado para Morrer é um filme que todo mundo devia ver, né? E é um filme que nunca vai perder espaço, porque fala de momentos muito sombrios da sociedade brasileira, na época da ditadura, e de uma forma bastante interessante vai nos apresentando essa forma de fazer, de pensar quais são as camadas presentes na sociedade. Os filmes mais recentes dele falam muito sobre nós enquanto seres humanos, né, nós brasileiros, né, eu acho que alguém que acabou conseguindo falar muito da nossa alma e das nossas singularidades, então eu acho que é um bom caminho por ali. Se tiver que buscar coisas contemporâneas, eu acho que eu não tenho como não citar a Dirley Queiroz, cineasta super querido, muito parceiro, um amigo pessoal muito forte, que tem um cinema super potente, feito na Ceilândia, no Sol Nascente, nas adjacências das cidades satélites ali de Brasília. Eu acho que Mato Seco em Chamas, para mim, foi algo que me marcou profundamente, eu acho, defendo, falo com ele muito, que eu acho que isso tem uma mudança aí, a gente, a partir disso, vai ser um marco aí, de alguma forma, no cinema brasileiro. A gente não tem distância ainda para avaliar esse impacto, mas eu acho que ele já vinha construindo coisas muito sólidas e muito interessantes, né, com A Cidade é uma Só, Branco Sai, Preto Fica, Era uma Vez Brasília, mas eu acho que Mato Seco em Chamas, eu acho que conseguiu unir tudo que ele já vinha experimentando de uma forma extremamente potente, então eu acho que é algo que vale demais. Eu acho que todos os filmes do Eric Rocha também são bastante interessantes, todos os documentários e as ficções que o Eric faz são muito incríveis e acho que vale a pena se atentar, e aí claro que as pessoas vão lembrar mais das obras mais recentes dele, como A Queda do Céu, né? Mas eu acho que também é alguém que tem uma inquietude muito grande e que tudo que faz é extremamente sensorial e de uma potência muito grande. Tem um filme muito recente que chama Malu, do meu grande amigo Pedro Freire. O Pedro é um cara fantástico, a gente é muito próximo, praticamente meu irmão, a gente estudou junto. E optamos por manter vínculos afetivos e profissionais, tudo que a gente faz, a gente compartilha, então acho que eu tenho um prazer muito grande, até mesmo por ter acompanhado várias etapas de feitura desse filme. Tem um filme bem pequeno que chama Mambembe, do Fábio Meira, também é incrível,
muito bom. Deixa eu ver. A Marília Rocha, tudo que ela faz me atrai bastante. Ela está filmando nesses dias, por enquanto chama Fechados, eu estou doido para ver, mas os últimos filmes dela todos me tocam profundamente. É isso, eu acho que é isso. Estou muita expectativa para ver os próximos projetos da Everlane Moraes. A Ever é uma amiga muito querida também. Mas, enfim, é tanta coisa, muita coisa acontecendo, né? Muitos filmes acontecendo, muita coisa acontecendo em todas as partes, né? Cinema periférico acontecendo, sabe? Marcelo Lim, grande amigo, está comigo no Liga da Laje agora, total, abrindo todas as portas do aglomerado da Serra para a gente. É um cara que faz filmes incríveis, que tem uma vontade muito forte, está vindo com um projeto incrível pela frente, aí que chama Sobreviventes de Guerra. Então, acho que tem muita coisa legal rolando. Os meninos da Filme de Plástico aqui, tem filmes incríveis, são super parceiros e fazem coisas lindas e super sinceras. Eu acho que está vivendo, o cinema mineiro está vivendo um momento muito, muito, muito especial. A gente conversa como são filmes tão diferentes. Ricardinho Alves Júnior, que é um cara, um realizador brilhante, sabe? A Marília, Ju Antunes, Afonso Shoa, João Dumas, a Clarissa Campolina. Tem muita coisa legal acontecendo aqui, os filmes da Filme de Plástico, os filmes da Manuel Vilhana, Gabito, Andrezeira, Maurílio, tudo rolando, né? E um exército de gente trabalhando nessas produções, muita gente por trás, muita gente que não aparece, mas que a gente troca tanto e que a gente só consegue fazer filmes por conta dessa galera, Debs, Vini, Luana, Thiago, um monte de gente envolvido nessas produções e que eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito especial. Espero que isso permaneça, né? A galera da animação mineira, que está cada vez mais forte aqui, o Igor produzindo um monte de coisa, Sávio, tem muita coisa super legal acontecendo e tomara que a gente consiga dar continuidade para esses passos longos, vida longa ao cinema mineiro. Sim, com certeza. Bom, Marcos Pimentel, chegamos ao fim de mais um Papo de Cinema. Em nome de todo o grupo Cinemas de Rua de Juiz de Fora, eu te agradeço por ter topado essa participação e essa conversa. Beleza. Obrigada, Marcos. Foi um prazer. Prazer todo meu, contem comigo, porque for preciso. Tomara que em algum momento a gente se esbarre pessoalmente também, por Juiz de Fora ou qualquer parte do mundo. Sim, com certeza. Bom, e a você que assistiu a nossa conversa, muito obrigada pela audiência e nos vemos no próximo Papo de Cinema.